Oi, gente, eu sou a Cauã, do terceiro C. Oi, gente, eu sou a Beatriz do terceiro C. Oi, gente, eu sou a Amanda do terceiro C. E nesse vídeo aula, nós iremos apresentar sobre o autor Graciliano Ramos e a sua obra Vidas Secas. Ele nasceu dia 27 de outubro de 1892, em Quebrango, no Alagoas. Seus pais eram Sebastião Ramos de Oliveira, que ele era um negociante, e sua mãe era Maria Amélia de Ferro Ramos, e ela era filha de criador de gado. E ele era o primogênito do casal. Na infância, ele se mudou para Buíque, Pernambuco. Em 1899, ele foi para Viçosa, no Alagoas. Em 1904, com 12 anos, produziu o jornal De Lúculo, e esse jornal ele era focado para as crianças. Em 1905, ele se mudou para Maceió, e lá ele passou a frequentar o Colégio 15 de Março. E os primeiros sonetos dele foram publicados na revista O Malho, e naquela época ele assinava com nomes falsos. Em 1910, ele vai para Palmeira dos Índios com a sua família e lá o seu pai abre um pequeno comércio. Depois de 4 anos, ele vai para o Rio de Janeiro e começa a trabalhar como revisor de jornais. Porém, ele fica apenas 1 ano e volta para Palmeira dos Índios. Ele começa a trabalhar com seu pai e também conhece a Maria Augusta, onde ele se casa com ela e juntos têm 4 filhos, porém em 1920 ela falece. Graciliano, ele vira prefeito da cidade, só que ele abandona o cargo 2 anos depois e vai morar em Maceió. Lá ele assume o cargo como diretor da imprensa oficial e conhece também sua segunda esposa, Maria Heloísa Leite, tendo mais 4 filhos com ela. Depois ele volta para Palmeira dos Índios e começa a escrever um dos seus maiores clássicos da literatura, que é o São Bernardo. Só que o seu primeiro livro lançado é Caetés, em 1933. Em 1936, foi preso sob acusação de participação do movimento de esquerda. No ano seguinte, foi assim sua liberação de prisão. E em 1938, foi publicada sua obra Vidas Secas. E mesmo no ano, ele foi para Rio de Janeiro, onde ele trabalhou como inspetor federal do ensino. Em 1945, ele ingressou no Partido Comunista Brasileiro. Em 1951, ele foi eleito como presidente da Associação Federal dos Escritores. Em 1952, viajou para países socialistas do leste europeu, onde contou sua experiência na obra A Viagem. O Graciliano viveu na segunda fase do modernismo do Brasil, e foi um período muito conturbado. E após a crise de 1929 em Nova York, que foi de grande pressão econômica, muitos países sofreram uma crise econômica, social e política. E isso fez com que fosse criado diversos governos na Europa e fossem totalitários e ditatoriais. E isso gerou a Segunda Guerra Mundial. Com o aumento de desempregos, a falência de fábricas, a fome e a miséria no Brasil, a Revolução de 30 representou um golpe de Estado. O presidente da República, Washington Luiz, ele foi afastado e assim impediu a posse do presidente Júlio Prestes. Então foi o início da Era Vargas e o fim das oligarquias de Minas Gerais e São Paulo, mais conhecido como a política do café com leite. Ele é feito com clareza, sem deixando de lado o sentimentalismo, tendo vários objetivos, na verdade, com clareza, super direto e apresentando os problemas do Nordeste, uma realidade que se torna até hoje. O livro Vidas Secas foi publicado em 1938 e ele pertence à segunda fase do modernismo, conhecida como fase regionalista. O livro possui 3 capítulos e esses 3 capítulos, por não terem uma linearidade temporal, eles podem ser lidos em qualquer ordem, menos o primeiro e último capítulo, porque eles começam e fecham o ciclo da família nordestina. E o Graciliano, no livro, ele aprofunda o psicólogo dos personagens, fazendo você saber o que eles pensam, suas características e seus gostos e desgostos. Eles saem da fazenda onde trabalhavam, na Caatinga. Por mais que eles se instalem em um lugar, eles continuam com frequência saindo dali, porque apresentam novas dificuldades. A cada novo lugar é apresentada uma nova dificuldade. Então eles se sentem obrigados a saírem para buscar um novo local para se abrigarem. Fabiano é o chefe de família, considerado rude e ignorante, assim como ele é incapaz de expressar seus sentimentos através de palavras. Ela era uma mulher esperta, um pouco letrada e sabia fazer contas, onde trabalhava arduamente para auxiliar Fabiano em casa. Os filhos no livro, eles não têm nomes
mas eles são caracterizados pelo filho mais novo e o filho mais velho. O mais novo, ele era um ingênuo e ele via no pai como uma figura exemplar. Ele queria ser igual ao pai quando crescesse. O mais velho, ele queria conhecer as coisas, ele tinha muita curiosidade sobre as palavras e tal. Uma das passagens mais marcantes no livro é quando ele escuta a palavra inferno e ele vai perguntar para os pais deles qual é o significado dessa palavra. Só que o que ele recebe é nada mais, nada menos que um tapa na cabeça. Ele também é o filho que tem mais apego à cachorrinha baleia. Depois de tanta família andar, eles encontram uma fazenda abandonada e resolvem se instalar nela. Porém, depois de algum tempo, eles descobrem que a fazenda ela tem um dono. O fazendeiro expulsa a família de Fabiano da fazenda, só que Fabiano insiste em ficar e ele contrata então a família para ser empregados. O fazendeiro ele expulsa a família de Fabiano, só que depois acaba contratando eles como empregados por insistência. Depois de um tempo, Fabiano vai à feira para comprar mantimentos para sua mulher e acaba entrando em uma aposta com um soldado amarelo. E esse soldado acaba perdendo e, em vingança, ele prende Fabiano. Nessa passagem do livro, Fabiano ele começa a pensar muito em o quanto ele é um problema para a família dele. Aí os dias vão se passando e chega o tempo de chuva que dá um pouco de esperança para aquela família. Com a chegada do Natal, a família vai para a festa da cidade e Fabiano acaba ficando bêbado e ao andar ele encontra o soldado amarelo perdido no mato e ao invés de matar, que era o que ele queria, ele resolveu ajudar o soldado encontrando o seu caminho de volta. O momento mais marcante do livro é a morte da cadela baleia, e acontece quando Fabiano, por achar que a cachorra estava doente, ele decide sacrificá-la para poupá-la. E enquanto o Fabiano pega a espingarda e vai em direção a ela, assim a Vitória pega os filhos, mais novo e mais velho, e meio que protege para que eles não vejam tal ato. E quando o Fabiano atira na traseira dela, da cadela, ela no seu psicológico pensa em morder o dono, mas depois desiste porque ele é o companheiro de vida dela. E ela morre pensando num paraíso de cachorros, onde ela pode caçar quantos animais ela quiser. Depois mostra a passagem da família em retirada, porque a seca voltou, e eles rumam em direção ao sul, esperando uma nova aventura. Onde esteve preso A Segunda Guerra Mundial. Yeah! Ele escreveu um romance. Ô, caçamba. Tem que gravar a última parte, né? Porque cortou, tá? Chega, Bia. Concentração. Ele escreveu um romance. Meu